Sofri muitos abusos com os homens que minha mãe levava dentro de casa. Eles tentavam se aproveitar de mim enquanto minha mãe não estava. Aquele peso entrou na minha alma. O peso da morte. Meu olhar era morte. Eu olhava para as pessoas pedindo socorro, mesmo sorrindo. Me chamo Ingrid de Oliveira, tenho 25 anos. Eu tinha muito medo do meu pai, eu não conseguia chegar perto dele. Por ele agredir minha mãe, eu achava que ele também ia me agredir. Meu pai chegou a vender a nossa casa para a gente viver de aluguel e dali em diante piorou. Passamos necessidade financeira, tinha dia que não tinha almoço, não tinha janta, porque o dinheiro que a gente tinha, ele comprava drogas. Até que, de repente, meu pai tentou matar todo mundo. Ele ligou o botijão de casa, tentou colocar fogo. E nisso ele pegou a minha boneca, né? Porque devido ao surto das drogas, muitas coisas vinham na cabeça dele. Então ele pegou minha boneca, mostrou pra mim, pra minha mãe, que estava do lado de fora, olhando a casa bem dizer pegar fogo, e cortou a cabeça da minha boneca. Eu falei, se ele fez aquilo com a boneca, com certeza ele vai querer fazer com a gente, comigo. E eu lembro que eu olhei pra minha mãe e eu falei, mãe, como pode? Por que ele fez isso? A minha mãe falou, olhou pra mim e disse, depois eu te dou outra. Dali em diante o trauma cresceu na minha vida. Minha mãe fugiu de casa comigo, com meus irmãos, que no caso eu tinha mais um irmão, né, que era mais velho que eu. Fomos morar numa casa onde não tinha nada. Só tinha o meu tio, ele que sustentou a gente. Que se não fosse ele, a gente passava fome. E quando eu pensei que ia melhorar, minha mãe se envolveu com a prostituição. Eu via minha mãe se prostituir na minha frente, por bebida. Eu fiquei em casa com meu irmão sozinho, um cuidando do outro, enquanto minha mãe estava no baile bebendo. Ela chegava por volta de 4, 5 da manhã, e a gente deitado, com o olho aberto ainda, perguntando, cadê nossa mãe? Que não chegou ainda. E com isso eu sofri muitos abusos com os homens que minha mãe levava dentro de casa. Eles tentavam se aproveitar de mim enquanto minha mãe não estava, enquanto ela estava no bar bebendo. Eles tocavam em mim, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E com isso eu só fui acarretando medo de homens, medo de os homens chegar perto de mim. Minha mãe começou a ter muitas agressões em relação a mim. O simples fato de eu existir era o suficiente para ela me agredir. E com isso tudo, minha mãe piorando nos vícios, a gente teve muita dificuldade financeira, porque todo o dinheiro que tinha, ela usava em bebidas. Então a gente não tinha o que comer. E nisso, com todos esses problemas, tivemos que voltar para casa. Nisso, quando eu encontrei com meu pai, que minha mãe voltou para casa, eu falei, meu Deus, eu tô voltando para todos os problemas que eu vivia antes. E começaram as brigas constantes novamente, física, verbais, e inúmeras vezes eles me culpavam. Porque eu existia, a culpa é sua, para que você nasceu, e com isso gerou a depressão dentro de mim. Quando eu fiz 14 anos, eu me escondia no quarto, ia pro banheiro chorar. A depressão tomou conta de mim. Eu não conseguia dormir à noite, ouvia vozes dizendo se mata. Para que viver? Eles não te dão valor. Eu via nítido na minha cabeça. Aquele peso entrou na minha alma. O peso da morte. Meu olhar era morte. Eu olhava para as pessoas pedindo socorro, mesmo sorrindo. Foi quando eu fui em direção à janela, tentar me matar. Falei, não aguento mais. Muito sofrimento. Eu lembro que era 2 andares onde eu morava e era bem alto. E eu olhei para baixo e falei assim, se eu me jogar daqui, quem sabe num balão de oxigênio eles me dão valor. Mas na verdade eu me jogando ia para a morte. Meus pais não estavam em casa. Não estavam. A casa estava vazia.
E só foi aqueles pensamentos e eu, naquela hora. Até que veio uma voz muito forte dentro de mim. Não tinha ninguém, mas lá no fundo da minha alma eu ouvi essa voz. Eu tô aqui. Eu sempre estive aqui. Foi quando eu olhei para trás, eu lembro que estava a minha cama. Eu sentei na cama, a janela estava aberta. E eu disse, meu Deus, eu não conhecia Deus, mas eu fiz uma oração. Me dá uma chance. Uma chance. Se o Senhor me dá uma chance, eu não sei se o Senhor existe, mas é a única porta que eu tenho nessa hora. Ou eu vou me matar agora. E naquele instante, eu recebi uma certeza que tinha jeito para a minha vida. Eu ouvia muito falar sobre a Igreja Universal, né? Eu conheci o trabalho social, teve uma programação que eu assisti que estava falando sobre, inclusive, depressão e o trabalho forte que eles faziam de libertação. E com isso, menos de uma semana, eu cheguei na Igreja Universal. Ali, quando eu pisei meus pés na igreja, foi aquilo mais forte que eu. Aqui é meu lugar. Eu fui em direção ao altar, como um cachorrinho molhado, procurando o dono. E eu fui em direção ao altar. Quando eu fechei meus olhos, eu falei, acabou. Minha vida começa daqui. Comecei a participar das reuniões, quarta, sexta, domingo. Ali eu vi que existia um Deus. Ali eu vi que existia o Senhor Jesus. Me batizei nas águas. Dali começou a minha etapa diretamente para o Espírito Santo. Eu ouvia a rádio, a Palavra Amiga do Bispo Macedo, que ele falava muito sobre o Espírito Santo, sobre a salvação. Que somente quem tinha o Espírito Santo podia ver a glória de Deus, a salvação. Então eu fui almejando mais ainda. Falei, eu quero esse Espírito. O espírito de trauma, de dúvida, de medo, eu não queria mais. Eu queria aquele Espírito. Aquele Espírito de vida, de paz, de coragem. Quando ele falava, eu via a coragem. Coisa que eu não tinha dentro de mim, devido a tantos traumas que eu passei. E eu comecei a buscar, a conhecer a fé sobrenatural. Perdoei meu pai, perdoei minha mãe, perdoei meu passado. E comecei a partir para o altar. Todos os propósitos, tudo eu ia para o altar. E mesmo depois de eu ter tido meu encontro com Deus, ter entregado coisas, pessoas, faltava algo. Faltava algo. Algo que decretasse assim, eu sou filha de Deus. Foi dentro do meu quarto, não tinha fundo, não tinha música, não tinha ninguém. Ninguém. Mas aquela palavra estava dentro de mim. Somente com o Espírito Santo você consegue chegar até o reino dos céus. Tudo que estava faltando, eu comecei a entregar meus traumas, meus medos, minhas dúvidas, os pensamentos que eu não ia conseguir. Eu me entreguei ali. Eu me lancei. Me lancei. Eu lembro que o quarto ficou oco. Parecia que eu estava diante de Deus. Ficou oco. Eu e Deus. Meu corpo já nem mais falava. Minha alma começou a falar. Foi um gozo inexplicável. Eu queria pular, eu queria cantar, eu queria agradecer, ao mesmo tempo não falar nada. Mas a minha alma, aquela alma sofrida, depressiva, aquela alma que só tinha morte, se transformou em vida. Eu conheci a vida ali. E eu posso dizer que não existe vida sem o Espírito Santo. Ali eu conheci a vida. Eu comecei a respirar espiritualmente. Eu queria sair correndo. Gente, Jesus existe. Jesus existe. Então, dali em diante, começou a gerar dentro de mim a vontade de dar o que eu recebi. Aquela paz não saía de dentro de mim. Eu não deixei de ter problemas. Eu tive problemas.
tive lutas, muitas lutas, mas todas eu passei. E quando eu passei a olhar para o meu pai e para minha mãe, eu via Jesus. Eu não via mais meu pai, eu não via mais minha mãe, eu via Jesus. E por meio do meu testemunho, meus pais começaram a frequentar a Igreja Universal. Eles começaram a conhecer o trabalho da igreja, que até então meu pai tinha muito rancor da igreja, falava que o Bispo Macedo era ladrão, ele começou a se entregar também. Minha mãe começou a se libertar de toda aquela prostituição que ela vivia. E com aquilo que eu tinha dentro de mim, traumas de homens, hoje eu sou casada, sou realizada. Meu esposo, eu nem sei como explicar, é a maior satisfação depois do Espírito Santo, é o meu casamento. Meu esposo me respeita, meu esposo me dá carinho. O que antes eu não tinha, eu encontrei no meu casamento. E com isso, meus pais, vendo o nosso exemplo, nosso casamento no altar, eles falaram, talvez a nossa vida, o nosso casamento estava assim, porque a gente não casou no altar. Aí surgiu o casamento coletivo, meus pais se casaram na Igreja Universal. Ali começou a transformação deles também, através do nosso testemunho. Então hoje eu sou realizada, meus pais olham pra gente e falam, eu nem sei o que dizer. Hoje, se eu falo benção pro meu pai, benção, pai. Meu pai hoje não vive sem perguntar como eu tô. Hoje meu pai olha pra mim, vê a maior satisfação do mundo. E hoje eu tenho tudo, mas o meu maior tudo, o que está acima de tudo na minha vida, é o Espírito Santo. É Ele que me fortalece, que me sustenta, que me dá força. Sem Ele eu não sou nada.